Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora, roteirista e colunista da Folha. E esta é a 7ª temporada do esperadíssimo podcast Meu Inconsciente Coletivo. Dessa vez, selecionei algumas das principais queixas que aparecem em consultórios e chamei alguns dos melhores psicanalistas do país para comentá-las. Nós vamos falar sobre insônia, luto, identificação, solidão, vida sexual insatisfatória, relação entre filhos e pais e desejos que tememos realizar. E como vocês já sabem, e é a marca registrada do programa, eu também vou falar um pouquinho de mim, mas você vai acabar se reconhecendo nas mesmas angústias. Hoje eu converso com o psicanalista Paulo Bueno, que é psicólogo pela PUC de São Paulo, mestre e doutor em psicologia social pela PUC de São Paulo e autor de Coisas que o Pedro me ensina, Crônicas de uma Paternidade. Paulo, acho importante a gente conversar sobre a importância da representatividade quando um analisando procura um analista. Eu tive aqui conversando com outros psicanalistas, um deles gay, que falou que tem muito analisando gay que procura ele a partir do trabalho dele. E chega falando que só ele vai entender as dores, que só ele vai entender preconceito. Então, é um consultório que, a partir do momento em que ele começou a apresentar nas redes sociais um trabalho muito forte sobre solidão gay, sobre ser gay, que é o Lucas e o André, que tem o Vibes em Análise, que é incrível. O consultório deles ficou lotado de pessoas em busca dessa representatividade, falando muito sobre um não pertencimento, falando muito sobre poder se conectar e se abrir com pessoas que passaram por algo que eles passaram também. Como que é isso? Você é um analista preto e você tem bastante analisando preto que te procura com essa angústia, com essa falta? Sim, tem sido muito comum, mas a gente também tem que fazer um recorte histórico, compreendendo que esse é um fenômeno muito recente. Se formos pensar há 10, 15, 20 anos atrás, esse tipo de pedido já orientado para uma determinada categoria de identificação do paciente, seja a questão racial, seja a questão de orientação sexual, não havia com a mesma frequência que é hoje. Talvez houvesse uma outra forma de traços identificatórios que são justamente os traços identificatórios hegemônicos. Então, sempre foi muito comum que ocorresse de algumas pessoas buscarem, por exemplo, um analista homem. Tanto mulheres como homens, e isso tem um recorte também de um marcador de identidade. Também sempre foi comum, em algum momento, não estou falando que todos e todas fizessem dessa maneira, mas que já ocorria no campo psicanalítico uma busca de pacientes judeus por analistas judeus. Então essa busca ela não é nova, mas talvez com o recorte dos invisibilizados e invisibilizadas pela psicanálise é muito novo. Então acho que essa diferença ela é muito significativa para a gente poder iniciar essa conversa. Atualmente, sim, é muito recorrente que pacientes negros e negras me procurem também outros analistas negros. E nesse ponto, acho que é muito importante a gente fazer uma diferenciação. Não necessariamente há uma correspondência direta ali no processo analítico entre a procura e o acolhimento. Porque aquilo que leva o paciente à procura e a essa escolha de um analista negro é algo que precisa ser investigado analiticamente. E do outro lado, o analista, que tem uma determinada posição que não necessariamente vai acolher apenas pacientes negras e negros. Surgiu nos Estados Unidos em 1960 a psicologia preta, o nome psicologia preta. Quando que isso reverbera no Brasil? Eu não sou um especialista na psicologia preta, não é uma abordagem psicológica da qual eu tenha tanta profundidade. Porque não é psicanálise, né? Não é psicanálise. Uhum. Mas um autor que se destacou muito nas pesquisas que ele faz ali no Rio de Janeiro sobre a psicologia preta foi o Lucas. Eu não vou lembrar o sobrenome dele agora, mas ele ajudou na retomada dessa abordagem também na popularização, que é basicamente a psicologia pensada para o acolhimento e para o atendimento das pessoas negras e pretas. Concomitantemente, a gente tem uma produção muito interessante a ser investigada a partir da psicanálise mesmo, que começa com o Frantz Fanon na década de 50, com o seu livro clássico, Pele Negra e Máscaras Brancas. Fanon, um psiquiatra martinicano, não era um psicanalista, mas ele tinha um interesse muito profundo pela psicanálise.
Então, as articulações que ele faz, quando ele vai pensar a dimensão subjetiva do negro, ele tem uma escolha teórica, política, que é a psicanálise, naquele momento do Pele Negra, Máscaras Brancas. E, a partir do livro do Fanon, outras autoras importantíssimas aqui no Brasil, em particular, também vieram produzindo textos que são muito inspiradores para a gente poder pensar uma prática que fuja ao modelo colonial e hegemônico. Eu entrei em vários Instagrams, perfis, né? Tem uma plataforma Psicoafro, tem o Pra Preto Psi, e muita gente reclamando que procura um psicanalista branco e ele não entende, às vezes minimiza certas dores, né? Você acha que a cor é estruturante da subjetividade de um sujeito? Com certeza, né? Enfim, pergunto já sabendo. Mas só pra gente explorar isso um pouco mais. Então você acredita que você, como um psicanalista preto, vai entender o Analisando Preto num lugar que o branco não vai entender? E você acha que a partir disso a análise vai ser mais completa? Vai dar um suporte maior pra esse Analisando Preto? São duas questões, né? Duas questões muito boas. Como eu havia falado, acho que o Fanon ele abre um campo de pesquisa e muitas autoras vêm contribuindo. A Lélia Gonzalez, a Neuza Santos Souza. Eu não acho que seja tão óbvia essa resposta, porque é uma resposta que ainda está em curso a investigação a respeito dela. Eu acho que não tem uma resposta definitiva, mas é uma pergunta importantíssima. Estruturante em qual medida? Obviamente que ela é estruturante dos nossos discursos, das nossas narrativas, da nossa identidade. Mas eu vou entendendo que, nesse caso, o ponto é muito mais embaixo, né? Que é perguntar. Na constituição subjetiva do sujeito negro, há um atravessamento racial? A partir do trauma, com certeza, né? Acho que é uma questão. Acho que é uma grande questão mesmo, que a gente precisa continuar investigando. A Isildinha Batista, ela levantou essa questão, a Isildinha Batista Nogueira, né? Ela levantou essa questão na tese dela 20 anos atrás. E de lá pra cá, eu não tive acesso a outras produções que consigam responder e pautar tão bem quanto ela. Tanto no campo psicanalítico de um modo mais geral, como particularmente nas pesquisas e nos trabalhos de pessoas que fazem essa articulação. Acho que é uma questão realmente muito difícil. Eu tendo a ir na direção da Isildinha e pensar que é, assim, estruturante, não apenas do sujeito negro, mas todas as composições raciais, né? Então, quer dizer, a branquitude, ela também atravessa a constituição subjetiva, assim como a negritude. Principalmente porque nós somos, desde muito cedo, desde as expectativas inconscientes dos nossos pais, a questão racial ela já está colocada. É muito engraçado, né? Como desde os primeiros anos da faculdade, quando a gente vai trabalhar o tema da anamnese, fala-se sobre, mas queria um menino ou uma menina. Isso é um ponto. Mas essas expectativas inconscientes, elas também estão colocadas em relação à raça. Ainda que de uma maneira que não seja tão óbvia, isso está sendo colocado. E o quanto isso atravessa essa criança que nasce, como todas as outras expectativas inconscientes. Eu li um pouco a Neuza Santos Souza e eu lembro que ela fala a partir do eugenismo, de uma busca de um ego branco. É tão bom que ela escreve, né? É tão triste que essa mulher aos 60 anos de idade se matou, né? É muito triste. E eu acho que isso também é uma prova desse atravessamento, né? De repente até através de como tinha um apagamento de tradições, um apagamento, não podia parecer uma família preta, né? Isso, pelo menos numa bolha progressista, tem mudado muito. Espero que mude no Brasil todo. Mas de um apagamento mesmo, de tradições, de religião. E acredito que isso, você falou da família, né? Do que essa família sonha para esse filho, do que essa família... Enfim, o filho já nasce sonhado por essa família. Imagino que em algumas décadas do Brasil, a própria família... Eu entrevistei algumas pessoas, por exemplo, a Erika Hilton, que falou para mim que, assim que ela começou a estudar, um dia ela teve que avisar a família inteira dela que eles eram pretos, porque eles acreditavam que eles eram brancos. Porque ela é preta de pele clara, não sei se pode falar assim, e tinha uma coisa de todo mundo alisava o cabelo, eles não eram pretos retintos, então esse apagamento mesmo, né? E isso não tem como não atravessar, né? A estrutura de uma criança ali se formando. Exatamente. O Fanon, né, ele tem uma fala, né? Ele diz que quanto mais tardia a descoberta da sua racialidade, quando você está em uma racialidade subjugada, maior é o sofrimento.
Sempre difícil a gente falar sobre a intensidade de sofrimento, mas é interessante, né, apontar para esse fato de que é uma verdade que se revela a partir do momento que você consegue olhar um aspecto que marca todas as tuas relações, todas as situações de preconceito, de exclusão, de violência que tu passou, e tu começa a dar um nome para isso. Mas esse nome já atravessa inconscientemente a tua vida muito antes de você conseguir dar conta de que ele atravessava. Então, nesse sentido, que eu vou entendendo que é estruturante. Agora, o fato disso ser estruturante não necessariamente significa que só há possibilidade de o teu sofrimento, as tuas questões enquanto sujeito, serem conduzidas num tratamento por uma pessoa também negra. Por isso que eu falo, um lado é o analisando, que procura analista, e outro lado é o lado do analista. Em relação ao analisando, não temos nada a falar, como muitos psicanalistas colocam, né? Colocam esse questionamento. Em relação ao analisando, não tem nada. É uma escolha dele. É uma escolha dele que está atravessada pela cultura, que está atravessada pelo tempo histórico do momento, que está atravessada pela biografia desse sujeito. Quanto a isso, não há nada, não tem nenhum ponto a ser falado. Em relação ao analista, talvez o nosso ponto de ancoragem em relação à nossa prática, um apego muito convicto à diferença. E nesse sentido, a radical diferença. Então, a gente acolhe, né, todos esses pacientes, mas o que conduz a nossa prática e a nossa ética é esse ponto diferencial que vai singularizar, inclusive, o modo que esse sujeito sofre. Porque não se trata apenas de uma pessoa que é atravessada e, consequentemente, sofre cotidianamente o racismo, mas como ele sofre e como ele se posiciona diante desse sofrimento que tem a ver com ele, tem a ver com a história do país, das relações raciais no país, e tem a ver com a história particular também desse sujeito. Porque às vezes um analisando preto, a urgência dele, a primeira frase dele na análise, o motivo principal que leva ele para uma análise é a relação dele com a mãe. Não é necessariamente ele procurou análise pelo racismo que ele sofre, né? Exato. Então é complexo mesmo, né? Claro que em algum momento vai aparecer o racismo na terapia, não tem como. Mas o que leva ele, às vezes, é a relação com o pai, a relação com os irmãos, né? Só eu complementar um ponto, Tati, porque também acho que não podemos deixar essa aba aberta, né? O fato de eu entender que não seja necessariamente um analista negro a atender um paciente negro, não significa que seja qualquer analista a atender um paciente negro. Pelo contrário, você precisa ter minimamente uma posição, uma leitura crítica social para poder atender aqueles e aquelas que estão em um outro polo em relação, no que diz respeito às relações de dominação. E aí eu incluo também outras categorias políticas, né, que também estão nesse lugar de sofrimento. Não acho que qualquer analista, como analistas que a gente escuta eles falando, né, e escuta horrores dessas falas, estejam em condições de atender analistas negros, analisantes negros, trans, que sofrem a violência homofóbica. Então, acho que esse é um adendo bastante importante. Tem razão, total razão. Porque... Enfim, tem que ser um analista branco engajado ali, engajado na causa, porque senão pode fazer muito mal, né, para um analisando. Exato, não só na causa psicanalítica e também na causa política, né? Na causa política, total. Você já recebeu, analisando os pretos, que vieram traumatizados de fazer a terapia com um analista branco? De achar que ele não entendia? Traumatizado talvez seja uma palavra pesada aqui, mas que veio assim, tipo, eu sentia que não tinha ali um pertencimento, uma representatividade. Agora tu me deixou em dúvida. Alguém te procurou com essa reclamação? Posso estar falhando em relação à minha memória, mas eu não lembro de uma reclamação assim tão incisiva. Coitados dos meus pacientes. Eu querendo uma fofoquinha, eu doida por uma fofoquinha. Eu não lembro com uma reclamação tão incisiva, né? Mas acho que tem um ponto que também a gente pode ter duas leituras em relação a isso, né? A leitura mais específica daquilo que acontece entre um paciente e um analista, né, é algo muito particular. Então, obviamente que há muitas violências, não tem a menor dúvida. Acho que principalmente por conta de muitos posicionamentos que a gente encontra. Isso também é muito importante, que a gente coloca muito a psicanálise em pauta, né? De toda a psicologia, de toda a psiquiatria. A psicanálise, ela não está nenhum passo atrás das outras disciplinas, porque ela já está colocada colonialmente, assim como essas outras disciplinas. Então em pé de igualdade no que diz respeito às violências que elas produzem. Acho que esse é um primeiro ponto, que senão a gente acaba, né, caindo também numa hiperexposição que tem os seus limites. Por um lado, tem essa questão do que acontece ali em uma análise, e outra coisa é o nosso olhar um pouco mais ampliado
Em relação ao olhar ampliado, acho que é até mais fácil a gente conseguir falar, né, que não é descabido a gente levantar essa hipótese, né, de que muitas violências acabam sendo atualizadas dentro do consultório. Eu posso até citar uma situação que é quando é público fica mais fácil, né? Essa grande autora, que é a Isildinha Nogueira, ela fala sobre o processo analítico dela, o primeiro processo analítico, em que, com 3 meses de análise, o analista dela diz que ela está muito fixada no racismo, e a orienta a procurar um psiquiatra porque ela tá tendo ideias paranoicas. Nossa. E ela interrompeu, né, procurou uma analista de verdade e fez uma obra impressionante, assim, em relação à questão racial. Mas ele achou que o racismo, ela estava persecutória, não existia o racismo. Exatamente. Sinto que é o contrário, né? Eu acho que nós vivemos, né, em um mundo paranoizante para os sujeitos negros. Paranoizante no sentido de um não reconhecimento e uma não validação de certas situações que são atravessadas pela raça, mas que não tem nenhuma validação social. Então é paranoizante nesse sentido, né? Você quebra com esse pacto de uma realidade aparentemente compartilhável, que é o que nos sustenta, né? Essa realidade aparentemente compartilhável. Então tu quebra com esse pacto no que diz respeito à dimensão racial. Eu até pensei num exemplo, que acho que é interessante para poder ilustrar essa ideia, que é com o Vini Júnior. Aqui no Brasil a gente até reconheceu, né, o que houve, mas é impressionante como que os noticiários da Espanha, personalidades públicas no mundo do futebol da Espanha, não reconhecem efetivamente tanto o que ele sofreu no estádio, como o que ele sofreu com aquele repórter. Então, quando eu falo sobre um mundo paranoizante, é justamente nesse sentido. O quão enlouquecedor é para esse sujeito que a verdade se mostra face a face com ele, e em seguida tem todo um contexto, um conjunto, um corpo social que tá falando, olha, não houve. O que tu tá falando que é racismo. É a versão gaslighting que fazem com a mulher, né? Exatamente. Eu tive um analista homem, em determinado momento ali eu comecei a me incomodar muito, até pela maneira como ele se mexia na cadeira, uma certa cara de tédio. Eu percebia que ele estava olhando pra mim pensando mimimi. Principalmente num momento ali que eu tava tentando engravidar e eu comecei a falar muito de angústias minhas em relação à gravidez e tinha um incômodo dele do tipo, pode ser uma fantasia minha, mas eu escutava na fala dele também um certo incômodo com o que ele achava ali que era ele chegou até a falar algumas vezes sobre que ele me considerava um pouco histérica, o que ele tinha razão, mas enfim, começou a me incomodar muito ali e aí eu saí um pouco daquela cena analisando o analista e fui ler textos dele, fui entender quem ele era. E entendi ali a partir de alguns textos dele, de entrevistas dele, que ele tinha uma polêmica específica querendo bater em lugares feministas. Ele era um cara progressista, tal, mas tinha certos incômodos até na questão de... Eu vi uma palestra dele, ele falando que se irritava muito com o todes, que isso era um absurdo. Então eu saí dali, porque aquilo me incomodou. E aí fui para uma psicanalista que era bastante feminista. E aí eu tive o problema oposto, porque eu falava coisas pra ela que são do campo da fantasia, e na fantasia uma mulher tranquilamente pode se colocar no lugar de objeto, não tem problema nenhum, e ela militava em cima de mim. Então eu tive 2 experiências, a partir disso que a gente tá conversando, da importância do político dentro de uma sessão de análise. Então eu tive primeiro esse cara que eu tinha um incômodo na sessão que eu não sabia verbalizar, e aí eu extrapolei, fui ver entrevistas dele e vi que, de fato, ele se posicionava num lugar que me incomodava, porque, em certa medida, eu sou feminista, só que, enfim, não é um feminismo ativo, de militância, mas eu vivo uma vida de mulher progressista, de esquerda, então, naturalmente, eu sou feminista. E aí eu fui para essa psicanalista que me indicaram, a partir dessa minha reclamação, pô, o cara é meio, sei lá, é meio machistão, assim, meio... E aí me indicaram essa mulher, achando que ia ser um match das estrelas. E aí, quando eu fazia algum comentário que saía... E aí, no campo da fantasia, não dá pra você militar. Não dá pra você falar pra uma mulher que gosta de apanhar no sexo, não tô dizendo que é o meu caso, tô dando um exemplo, que ela não pode porque isso é o patriarcado. Você não pode fazer isso, né? Então, o campo político é muito sensível, né? Dentro de uma análise. Exato. Acho que eu vou sempre acabar voltando para isso, né? Que é o ponto mais sensível da nossa conversa até o momento, que é afirmar que não necessariamente tem que se atender pessoas com
o mesmo traço identificatório. Sim. O fato de eu afirmar isso não significa que o analista e a analista não tenham que correr atrás o tempo todo e pensar e trabalhar a respeito disso. E uma das formas de poder pensar sobre esse tema é como prepara a chegada e o acolhimento do analisando e da analisanda, né? Da mesma maneira que a especificidade assim, que você vai precisar, por exemplo, preparar o teu consultório para a recepção de uma criança, há especificidades que você vai ter que preparar o seu consultório para receber alguém que é uma vítima histórica de violências. Quando, por exemplo, você no banheiro da tua clínica tem uma plaquinha com um bonequinho de menino e uma bonequinha de menina. E você vai receber uma paciente trans. Sim. É receber, é acolher. A mesma coisa a respeito da decoração do teu consultório. Por que eu tô falando isso? Porque isso tem a ver com presença da analista. Essa presença ela pode ser pensada, grosso modo, né, como uma presença familiar. Essa primeira presença familiar ela é importante, que é um momento de acolhimento, é um momento em que, nesse estabelecimento da relação transferencial, a fala do Freud, da associação livre, fale tudo que vier à sua cabeça sem restrição, possa de fato acontecer. Ainda que a gente saiba que a associação é sempre parcialmente livre. Sim. Então, essa presença familiar ela precisa ser instaurada para que possa advir uma presença infamiliar. Que interessante. E o infamiliar é Precisa justamente ter o um desabrochar. conforto para poder vir o que é desconfortável, né? Exatamente, o que tu fala no primeiro analista é que não foi possível o acolhimento para a presença familiar. E ali, quando tem a presença familiar a partir de traços identificatórios, inclusive, passa por isso também, não teve espaço para o infamiliar na segunda analista, que é justamente as partes mais obscuras da nossa fantasia, Sensacional. do nosso O desejo. primeiro falhou no familiar e a segunda faltou no infamiliar. Sensacional, sensacional. E eu fico pensando se a partir disso, não sei se já te aconteceu ou se a gente pode explorar um pouco. Quando tem o match das estrelas, né? Quando faz ali a transferência, principalmente uma pessoa que procurou tanto, imagino um analisando preto que de repente chega para você e procurou tanto essa representatividade, esse pertencimento. Já aconteceu dele querer ouvir de você? Porque isso a gente sabe que é complicado numa análise, mas da pessoa falar... você já passou por isso, Paulo? Você já sentiu isso? Porque vira e mexe eu faço isso na minha terapia e alguns analistas muito bons que eu tive, o meu atual é muito bom e eu já tive vários outros muito bons ao longo da vida, sempre olham pra mim com uma cara de carinho do tipo, você sabe que eu não vou falar de mim aqui, né? Em alguns momentos eu consegui quebrar isso, porque eu tava ali numa angústia tão grande que a pessoa falou, eu sei o que você tá passando. E naquele momento eu passei por um resgate importante, né? Foi uma exceção ali que a pessoa entendeu que era muito importante pra fazer um resgate meu. Você já teve que se colocar? Apesar da gente saber que um analista não pode virar uma sessão de amigos e nem uma sessão em que você fala da sua vida. Mas isso, a pessoa tá ali desmilinguindo na sua frente, né? Tá perdendo toda a borda. Você já resgatou a partir de uma história sua? Eu acho que tem um ponto que você traz, né? Uma palavra que você trouxe que eu acabei não dando muita importância no início, mas que acho que é fundamental, que é a questão do trauma, né? Não só o trauma em relação ao que se passou com algum analista, mas o trauma como muito constitutivo das experiências raciais. É uma reiteração de situações traumáticas e o trauma justamente nessa definição precisa, né? De estar sem recursos simbólicos para poder lidar com algo muito avassalador. E os traumas raciais acontecem reiteradamente, que é te deixar sem pé nem cabeça, sem palavras, literalmente, para poder responder aquilo que é vivido como uma violência. Eu acho importante trazer isso para poder entender também os tempos de uma análise de quem chega em uma situação ou quem está passando pontualmente por uma situação de muita desestruturação, de muita fragmentação, literalmente de uma devastação. Você não vai colocar essa pessoa para associar livremente, né? A pessoa já é um caco de uma associação livre, né? Não dá para pôr ela no divã e falar só, você precisa estruturar ela. Muitas vezes você põe até na tua frente, né? Não vai pra divã. Exatamente isso. Aí que vem a presença familiar novamente, né? Para poder permitir essa recomposição. Os outros momentos, né? No decorrer do cotidiano da análise, que é importante também não responder, né? Não responder diretamente a tais questões, porque a gente precisa perguntar qual a função desse chamado do analista, da analista, eu sempre escuto, pra que você quer saber? Posição. Pra que você quer saber isso? Mas nunca teve uma vez que você contou algo pra estruturar alguém? Eventualmente não existe... Eu não trabalho, né? Também acho que o analista não deve trabalhar com uma regra
de que deve ser assim todas as vezes que tem a ver com a situação particular do paciente, do momento em que ele te convoca. Então, como a gente vai responder essa convocação quando ela acontece? Eu tive um analista que fez uma coisa muito perigosa comigo, mas que funcionou. E, na verdade, ele era meu psiquiatra, ele é psicanalista também, mas na época ele estava me atendendo como psiquiatra. E eu estava foi no auge de crise de pânico de não conseguir sair de casa. E aí pintou uma reunião de trabalho que eu tinha que ir para Portugal. E aí eu aumentei, apesar dele ser psiquiatra, a gente falava sessão, ia 3 vezes por semana, porque era meio que um divisor de águas na minha carreira, era algo que eu precisava muito fazer. E eu falei, você vai me preparar para eu conseguir ir. E eu tratando para conseguir até a padaria na esquina de casa e ia ter que ir para outro país. Então, ele deu todo um suporte ali como psicanalista, mas também me medicou para eu conseguir entrar no avião, para eu conseguir ficar ali. E assim, eu comecei, eu era tão fóbica, eu ainda sou um pouco, mas eu era tão fóbica na época que eu comecei 2 meses antes. Eu falei, você tem 2 meses para me preparar para eu conseguir entrar nesse avião. E aí eu fui indo bem, era um trabalho, né? Então chegou a passagem, confirmei hotel, confirmei o trabalho, comecei a fazer o roteiro lá que eu tinha que apresentar. E aí quando faltava um dia para eu ir, eu acordei daquele jeito, que quem tem crise de pânico sabe, já com diarreia de 5 em 5 minutos, ânsia de vômito, tremia, chorava, pensamentos invasivos, pensamentos horrorosos. Se eu for viajar, minha mãe vai morrer, meu pai vai morrer, minha casa vai pegar fogo, eu não sou ninguém. É muito horrível uma crise de pânico. E aí eu cheguei lá, falei, não vou conseguir ir. Ele olhou pra mim, eu era bem mais nova, assim, tenho 44, agora eu devia ter uns 29. Ele olhou pra mim e falou, você vai, e se você passar mal lá, eu vou te buscar. Ele fez uma fala de pai. Ele entendeu algum buraco paterno na minha vida. E essa frase dele fez alguma coisa estrutural em mim, que na hora eu ganhei um esqueleto ali que eu não tinha. Eu já dei uma empinada assim no corpo e fui. E eu sabia, conscientemente, que ele não ia ir me buscar, uma mulher de 30 anos. Mas foi muito assim, hoje eu vejo, eu não era estudante de psicanálise ainda, hoje eu vejo que foi perigoso, porque foi uma fala, mas ele sacou ali que ele precisava fazer uma entrada meio paterna para poder encenar com a loucura que eu tava ali. E eu fui. E eu me mediquei na viagem 1/100º do que eu imaginei que eu ia precisar. Essa fala dele foi tipo um Rivotril, assim. E eu fiz toda a viagem pensando, qualquer coisa, papai vem me buscar. E eu acho que esse tipo de coisa, ela é perigosa, ela é muito sensível. E quando dá certo, é muito mágico o poder de uma palavra, né? E a entrada que ele fez ali, eu achei muito bonito, assim. Então é isso que eu acho que eu tô querendo entender. E eu imagino que um analisando preto que te procura, quer que você... Esse teu lugar é perigoso, porque você tem que estar lá no lugar do todo-poderoso suposto saber, mas eu acho que em alguns momentos você tem que falar, eu sei o que você tá passando, porque eu também sou preto. Né? Não tem um pouco essa matemática que você tem que fazer? Não necessariamente, porque pode ficar na suposição de saber do paciente. Ah, já que é o... Já tá colocado. Já tá colocado. O nosso caminho, ele acaba sendo muito uma de suposição de saber, né? Em alguma medida. Obviamente que a suposição de saber, na realidade, ela não tá do lado do analista, mas é a suposição de saber no inconsciente. Então você supõe que existe um saber que ali está colocado e que existe uma verdade por trás disso. Além daquilo que eu falo nas palavras conscientemente, existe algo, um outro nível que está determinando essa fala, né? Um nível de enunciação que está determinando essa fala. E aí você pode encarnar num analista. Mas a nossa função é dessupor saber no sentido de poder retornar isso ao próprio sujeito. Esse saber tá do lado de lá. É ele que tá imaginando que você passou por tudo isso, é ele... Por exemplo, eu faço uma transferência com o meu analista atual, que eu nunca fiz com ninguém, assim, dessa maneira tão forte. E aí eu consigo acessar coisas em mim e é muito importante essa transferência. Mas ela parte de uma fantasia de que ele é muito parecido comigo. Por isso que eu acho que essa questão da representatividade... Claro que eu vou falar aqui no meu mundo de pessoa branca, mas assim... Tem uma certa solidão que eu passei na vida, meio em busca dos meus, assim. Em vários momentos da minha vida eu sentia que eu não cabia em reuniões de pessoas tão estruturadas e tão bem-sucedidas e tão vitoriosas e tão bem-nascidas, para usar um termo errado. Eu tô sempre quebrada, eu tô sempre errada, eu tô sempre não pertencendo aos ambientes. Por várias questões. Por uma questão do tempo todo que eu tratei pânico, porque eu não conseguia ficar nos lugares, eu queria ir embora, e 90% das pessoas aparentemente não entendia, falava que eu era louca. Por uma questão que eu já falei 1 milhão de vezes, ninguém aguenta mais, mas assim, eu nasci na meio periferia de São Paulo, Zona Leste, e não era exatamente ali onde eu morava, periferia, mas acho que posso falar periferia.
E eu não pertenço mais quando eu vou lá, mas eu também não pertenço onde eu moro hoje. Então tem toda uma questão, assim, tem uma língua afiada minha que pode incomodar muito, um cinismo que afasta, uma ironia que tem muita gente não entende, principalmente essas pessoas meio play feliz, meio fofinhas não entendem. E quando eu conheci meu analista, eu tenho uma fantasia de que ele é igual a mim. Eu tenho uma fantasia de que ele é o doidinho do projeto, que ele não para quieto, que ele tá sempre angustiado, querendo fazer 1000 coisas e acontecer e bombar. Na terapia, ele deixa vir essa coisa sharp dele o tempo todo, muito cínico, muito irônico, e a gente ri muito na terapia. A gente tem um humor muito igual. E eu sinto que ele é esse branco, mas que nasceu no interior, meio caipirão, e que também tem o seu não pertencimento na elite intelectual branca Zona Oeste, mas que tá ali com um olhar do bobo da corte, que é o olhar mais afiado que tem. Então, a partir disso, eu fiz uma transferência que é assim, às vezes eu brinco com ele, né? Tô apaixonada por mim mesma ali na voz dele, né? Então, isso é muito forte. E eu acho que isso possibilita uma análise muito forte. Isso é muito interessante que você está trazendo, porque fala um pouco do caminho da análise, né? O caminho da transferência na análise. Que por mais que a chegada seja uma chegada um pouco genérica, um analista homem negro, um analista homem negro assim ou assado, a particularização dessa transferência, ela é fundamental. Sem essa particularização da transferência, a gente não consegue uma transferência analítica, a gente não consegue um sintoma analítico, a gente não consegue, de fato, uma demanda de análise para além do superficial. E aí, quando você descreve ele, tu fala sobre uma idealização, obviamente, mas fala sobre uma particularização disso. Já está na voz, já está no tom, numa maneira que você supõe da história dele, que de alguma maneira se enlaçaria então a sua, que é um traço muito tênue. A gente pegar e falar sobre um bairro da Zona Leste, pegar o interior paulista, sabe? Uhum. São traços muito tênues que tem um trabalho de ligação, e esse trabalho de ligação é um trabalho de ligação transferencial. Sim. Que vai colocar ele em um determinado lugar de uma suposição de escuta, uma suposição que lhe permita escutar desse lugar aquilo que subjaz aos teus enunciados. E tem uma coisa que eu faço muito na terapia e que ele deixa, que eu termino mais da metade das frases com você sabe, você entende, você sabe como é. Como se eu estivesse falando com alguém igual a mim. E eu percebo, às vezes eu me assisto de fora, deitada ali no divã, e eu percebo o engodo, ou a fantasia, ou sei lá o que tá rolando ali, mas ele me ultrapassa. Eu tô o tempo inteiro falando, você sabe como é, você me entende. Eu brinco com ele que eu ando com uma agenda mental em que eu anoto todas as vezes em que ele falou algo dele. Porque é quase como se eu ganhasse um prêmio, assim, quando sai alguma coisa dele. Então eu começo a falar de um livro e eu falo, não sei, você já leu? Aí ele fica mudo. Eu nunca sei os livros que ele já leu. Não pode, né? Quer dizer, não pode. Não pode é uma frase babaca pra pensar a análise, mas enfim. Ele só sorri. Mas aí teve um dia que eu tava falando vou dar um exemplo, eu tava falando de um livro do Amos Oz e eu, não, porque aí a gente tava falando de a sexualidade quando, enfim, a pessoa não lida bem e aí entra numa pira com limpeza. Eu tava falando da mãe do Amos Oz, que limpou a casa inteira porque não tava lidando com a sexualidade. Ele olhou pra mim e falou, é a avó. Aí eu falei, leu esse livro, vou pôr na minha agendinha. Já sei mais porque assim, eu não sei nada, não sei idade, não sei onde mora. Só sei que tem um cachorro, porque o cachorro late às vezes. Mas, enfim, eu acho que isso possibilita uma transferência, como você falou, ela é muito, muito intensa mesmo, né? E eu acho que ele deixa, que ele sabe que isso é... E acho que porque tá rolando uma contra-transferência também, né? Uhum. Isso... Mas o ponto que eu acho interessante é que tem um caminho, né? Que vai do início para esse lugar transferencial com outro investimento. E isso tem a ver com todas as transferências, bom, pelo menos, né? Com aquilo que a gente imagina nas análises, ainda que se iniciem com um traço de identificação. Então, o que está em jogo não é esse primeiro encontro do que era um analista negro ou negra, mas como isso vai se particularizando no processo analítico. E isso tem a ver com a condução da analista. E é muito interessante como a gente repete a estrutura familiar no que a gente faz. Você falou isso de precisar ser um pouco família para poder vir o infamiliar, eu achei tão bonito. Eu tive uma analista que eu fiquei durante 8 anos e ela era muito uma transferência materna. Ela era muito mamãe, assim.
Depois eu tive esse meu analista psiquiatra que falou: você precisava, vou te buscar, que entrou total num lugar de pai e que fez muito bem pra mim. Até que eu fui abandonando eles, né? Depois eu tive uma analista que entrou num lugar muito de troca, a gente transformou a nossa terapia. Eu não sei por que a gente foi pra isso, assim, porque ela era uma analista muito madura, muito incrível, assim. Mas ela também é escritora, e a gente entrou num lugar que metade da análise era conversa sobre literatura. Então a gente falava dos livros que estava lendo, ela me contava o que ela estava lendo. Às vezes eu ia com uma agenda pra anotar as dicas dela, assim. Ela, acho que isso vai te ajudar nessa tua angústia. Eu contava uma angústia, ela falava, tem um livro, tem um filme, tem um documentário. E era incrível, assim, mas virou uma terapia de duas escritoras conversando. Que foi importante, porque foi uma época que eu tava meio caótica, assim, meio quase... Sei lá, eu acho que foi o momento mais perto que eu cheguei de atravessar uma fronteirinha, assim. E ela me botou na frente dela e falou, não vai pra divã. E ela fez um papel quase de uma melhor amiga, assim. E aquilo foi muito importante pra mim. Só que também uma hora parou de funcionar. E eu acho que esse meu analista agora é minha primeira relação analítica. Já tive papai, já tive mamãe, já tive a melhor amiga. Agora eu tenho o homem que eu sou afim. Que eu sei que é uma fantasia. E que é assim que se dá a nossa transferência. Mas eu precisei ter toda a família Agora ele é um cara que eu vejo como uma pessoa que não tá no lugar de melhor amiga, nem de irmão, nem de pai, nem de mãe. Ele tá num lugar de uma relação amorosa quase, sabe? É muito bonito isso, né? E é um pouco o que eu fiz profissionalmente também. Em alguns empregos, quando eu era muito nova, eu chegava em busca de uma familhinha. Até que já faz mais de 10, 15 anos tem essa coisa... Eu trabalho de casa, autônoma, freelas, né? Eu me libertei. Essa estrutura familiar, ela é importante, então, para uma análise funcionar. Ela comparece muito, né? Porque são essas primeiras imagens, essas nossas primeiras figuras de investimento. Tanto figuras que nos investiram, como também figuras que a gente investiu, né? Amorosamente, afetivamente, com todas essas cargas de afeto que participam de uma relação. O nosso primeiro ensaio é para a escolha de outras pessoas, de outros objetos, em que em algum momento a gente vai acabar repetindo, né? Repetindo esses padrões de relação, que é justamente aquilo que nos conduz, na maioria das vezes, para análise. É essa repetição de padrões, de modos de se relacionar. Essa repetição de padrões, esses sintomas que vão se atualizando nas novas relações. E essa passagem pro analista, ela é muito fundamental, porque também vai falar de como que a gente está se colocando em relação a esses nossos padrões de relação. Acho uma coisa muito interessante quando a gente fala sobre essa transferência racializada, né? Eu quero uma analista assim ou assado, que não é um discurso monolítico esse. Existem várias formas que engaja alguém a essa escolha. Não necessariamente é sempre o mesmo. Pode fazer isso porque, vamos pensar então aqueles termos, né? Pink money e o black money. Isso é um caminho. E a gente vai ter que conseguir ir ajudando o paciente a se aproximar ao que fez ele se engajar nessa posição política e levar até a análise dele, que é justamente o lugar em que ele vai trabalhar o mais sensível do sofrimento. Pode ser por um outro motivo completamente diferente, que tem a ver justamente com essa questão familiar, né? Como que eu vou acertar as contas, então, com meu pai, com a minha avó? Eu preciso dessa figura negra que, de alguma maneira, representa esse meu parente. E acho que tem uma coisa também dentro dessa questão política, que se o analisando é uma pessoa preta engajada nas questões políticas, que, enfim, lê, progressista, tal, tem uma questão também, assim, de... Não sei se isso acontece no teu consultório, mas eu lendo essas redes sociais e analistas pretos e analisando os pretos conversando ali, eu vi também que tem uma coisa muito forte que bom, eu sei da importância de empregar outra pessoa preta, então eu prefiro dar o meu dinheiro, que é isso que você falou, né? Dar o meu dinheiro para um analista preto. Porque teve um analista preto que falou não só a importância de eu estar ali para analisandos que querem um analista preto, mas também a importância de eu estar empregado, porque eu me formei com outros analistas brancos que tem muito mais analisandos do que eu. Tem isso também, né? Pode ser essa escolha. É que essa escolha não é uma escolha... Essa escolha é muito... Tá racionalizando muito, né? A escolha da análise, ela é mais inconsciente, né? Ali, quando vai muito pro político, às vezes também tá muito no consciente, tá racionalizando demais, né? Não sei. Por isso que o caminho é muito importante. O caminho da chegada, desse significante inicial, para aquilo que realmente vai amarrar ele dentro de uma análise.
Do lado do analista, da analista, eu acho importantíssimo, e aí, inclusive, né, principalmente na realidade, para as analistas brancas e brancos. Que... Bom, então, qual é o ponto? Negar, então, analisantes brancos, vindo de um analista negro, isso como uma possibilidade, me parece uma falta de cuidado com a própria formação. Sim. Começa por aí. Uma falta de cuidado com a própria formação. Você não acolher também pacientes brancos quando chegam, né? Suponho que não cheguem para todos, justamente por conta dessa estrutura psicanalítica muito racista. Psicanalítica, psicologia e tudo mais. Estrutura psi muito racista. Mas isso também tem a ver com os analistas brancos, né? O que é a formação de um analista homem branco que só atende homem branco durante 20 anos? O pacto, precisa se questionar. Tem um pacto ali. Quando eu falo sobre o ponto inicial, é a diferença, então como que está sendo pensado isso? Eu cansei de participar de eventos, não vou expor aqui, mas em lugares que eu sei que para estudar ali é caríssimo, a formação ali é caríssima, precisa fazer análise ali dentro com os analistas de lá e é caríssimo, etc. E aí começou agora eventos em que eles chamam pessoas trans para falar, pessoas pretas, e aí eu fui em alguns, tanto para falar quanto para ouvir, e é desesperador, porque tem uma pessoa preta ali falando e 148 brancos, não tem uma pessoa preta assistindo. Então é muito... Não adianta te chamarem para ir lá falar se tem 200 brancos te ouvindo. Quer dizer, é melhor do que não te chamar, mas assim, como que pode fazer para ser de verdade, para não ser uma fachada de um card de Instagram, uma foto bonita, né? Para ser de verdade, né? Porque ali é um eventinho, chamou uma pessoa trans, chamou uma pessoa preta, olha, somos muito inclusivos, né? É muito complicado isso, né? Por isso que você fala que é um ambiente racista. Exatamente, o que você está falando. É um ambiente racista porque eu acho que você descreve muito bem. A estrutura, ela é para manter as coisas tal qual elas se encontram. É para você continuar formando analistas que fazem parte de uma elite. Sim. De uma elite econômica. E acabou. Essa é a estrutura de grande parte das instituições. Eu escutei uma fala muito bonita essa semana, que foi do Davidson Faustino, um intelectual daqui de São Paulo, que ele fala que o lápis cor de pele ganha extensão nos currículos. Que esse lápis cor de pele, que é a universalização do branco, né? Ele vai se manter em todos os currículos das graduações, inclusive psi, ele vai se manter nos currículos da psicanálise. Ele vai se manter na estrutura que está colocada de um funil, em que os poucos que vão passar fazem parte de uma elite econômica e racial. Então isso daí é o que está dado, nesse sentido é racista. Como poder pensar a resposta a essa situação? A primeira parte tem a ver com a composição daqueles que estão dentro das instituições universitárias de formação analítica. É o primeiro ponto. Quem chega, como chega e quais são as condições que a gente vai dar para que aqueles que não estão chegando cheguem. Existe um outro que eu acho fundamental que tem a ver com a própria formação. A gente precisa de avançar no campo da pesquisa das relações raciais dentro das instituições psicanalíticas de uma maneira perene. Não adianta chamar para uma palestra, chamar para 3 encontros, quando na realidade você precisa fundar redes de pesquisas e de seminários. Não tem texto constantes. Eu fiz formação em vários lugares, a quantidade de texto de autor preto quase não existe. A gente não estuda psicanálise escrita por preto. Eu só li a Neuza Santos Souza por causa desse programa, de tanto entrevistar pessoas, umas 3, 4 falaram dela, não sabia quem era, nunca me apresentaram um texto em nenhum dos lugares que eu estudei. E, quer dizer, o Gerardo já apresenta. E aí eu comecei a ler, né, e é maravilhoso. E também, assim, algumas autoras pretas, como a Grada Quilombo, falam de psicanálise, né? O Fanon. E aí isso começou a ser inserido de um tempo pra cá. Mas é de um tempo pra cá, né? Então não tinha. Há 8 anos atrás, quando eu comecei a ler psicanálise e fazia parte de grupos de estudo e de escolas, a literatura preta não tinha, praticamente. Eu conduzo um grupo de estudo sobre relações raciais, né? Psicanálise e relações raciais. A gente trabalha Fanon, já Isildinha, e trabalha Neuza, e voltamos para Neuza atualmente. E a tese que nos orienta é basicamente a de que a clínica psicanalítica ela é racializada porque a transferência ela é racializada. Como assim? A transferência ela é racializada e não apenas quando um sujeito negro busca um analista negro. Porque essa procura ela já tem uma base racializada. Mesmo quando a gente procura um analista branco, quer dizer, quando a gente procura um analista sem nomear ele como um analista branco, já está suposta aí
uma idealização do que seja o analista. E essa idealização do que seja o analista passa pela branquitude. Então essa procura, ainda que muito implícita, ela está colocada em toda a procura de análise. Do paciente branco para o analista branco, do paciente branco para o analista negro, do paciente negro para o analista branco. Então, sustentado nessa hipótese, né, de que toda transferência é racializada, consequentemente toda clínica ela é racializada num sentido de que a análise ela será conduzida primordialmente pela via da raça, mas passa pelos significantes raciais. O cara ali é o branco que parece o Freud, o cara ali é o branco... acho que acontece até assim, eu me imagino numa sala de roteiro agora, vamos escrever a história de um executivo que tem crise de pânico e não consegue, e perde, sei lá, perde tudo. Vamos escrever a história de um médico poderoso que inventa não sei o quê. Primeira coisa que a gente pensa é no homem branco. Aí alguém levanta a mão lá e fala, vamos fazer ele ser um protagonista preto porque precisa. Aí todo mundo, é verdade, precisa. Tá no imaginário, né? Tá construído pra esse lugar do suposto saber na análise ou pra um lugar de poder qualquer. A gente imaginar uma pessoa branca, né? Exatamente. Se é possível encarnar o suposto saber, já tá quase entrelaçado ao branco. Então, que difícil, é uma caminhada aí, hein? Uma longa caminhada, Uma Tati. longa caminhada, mas que bom que tem você aí já inserido em todas as coisas legais. Precisa muito. Eu vou te fazer uma última pergunta pra gente encerrar, que é se você se irrita. Porque isso eu conversei com várias pessoas que eu entrevistei, não só aqui pra esse podcast de psicanálise, mas entrevistas que eu fiz em videocast que eu entrevisto mesmo sobre a vida. Eu sempre faço essa pergunta da importância, quando a gente chama uma pessoa preta para conversar, dela militar um pouco, dar esse espaço da militância, mas também do saco cheio que é, porque eu poderia te chamar aqui para falar de paternidade, eu poderia te chamar aqui para falar da sexualidade infantil, eu poderia te chamar aqui para falar de narcisismo. É um lugar desconfortável quando você é chamado para falar como um analista preto? Apesar da gente saber da importância de que você possa falar disso, mas tem um cansaço nisso? Eu vou falar de um lugar muito particular, né? Atualmente estou em condições de conseguir recusar os convites que não fazem sentido para mim. Porque, bom, eu acabei, durante a minha formação, passando por muitos lugares que acho que acabaram possibilitando conseguir também falar de assuntos muito variados dentro do campo psicanalítico, porque tem a ver com a minha clínica, que foi muito variada. Eu trabalhei durante muitos anos em saúde pública, com criança. Também com as minhas pesquisas, que as pesquisas acadêmicas não foram pesquisas com a temática racial. Isso acaba abrindo para falar em diferentes contextos. Semana passada eu falando sobre sexualidade infantil. Por isso, semana que vem vou falar sobre paternidade, enfim, sobre outros tantos temas. Mas tem um ponto. Vou trazer duas grandes referências, né? Uma é a própria Neuza, quando no programa Espelho ela fala que tinha se recusado a falar sobre a questão racial porque era um momento da vida e da pesquisa dela que ficou ali atrás. E, de fato, quando eu faço essa ideia de trabalhar com os textos da Neuza, é justamente trabalhar com textos para além do Tornar-se Negro. Depois ela tem uma pesquisa grande sobre loucura, né? Sobre psicose, sim. Sobre psicose, e aí quando ela tá nessa entrevista que eu vi, ela fala, me pergunta sobre meu trabalho sobre a psicose. Tem gente mais engajada, mais militante a partir do meu livro que vai poder te falar melhor. Ela se recusa um pouco, né? Ela se recusa, e com toda a razão, porque razão. A produção dela é muito boa. Participei de uma banca na semana passada, né? E que não tinha nada a ver com relação racial, uma banca de mestrado. E a indicação falou ressentimento. Falei, pô, Neuza, ela vai trabalhar muito bem sobre ressentimento, sobre pagamento, sobre uma série de coisas. É uma grande autora. E o outro é o Milton Santos, que ele sim ficava muito irritado, porque ele fala, puxa, é uma pesquisa tão sólida, tão reconhecida internacionalmente, né? Acho que junto com Paulo Freire talvez seja o autor mais reconhecido internacionalmente, brasileiro. Quase sempre ele se recusava a falar sobre as relações raciais, porque ele entendia que tinha outras tantas pessoas mais qualificadas. Eu aceito, porque eu topei essa pesquisa. Mas já é um cansaço, galera. Fica a dica, tô brincando. Eu acho que essas instituições têm que se olharem muito. Sim. Qual que é o ponto? O problema não é eu falar sobre relações raciais, mas instituições que só chamam negros para falar sobre relações raciais. Sim. Você está me chamando para falar sobre relações raciais, mas chamou a minha grande amiga Renali Xavier para falar sobre um outro tema? Sim, maravilhosa. Já veio 2 vezes, sou apaixonada. É um pouco esse o contexto e a análise, sabe? Então tamo de bem. Tamo. Paulo, você foi maravilhoso. Muito obrigada. Eu que agradeço, Tati, uma grande oportunidade. Acho que foi uma bela manhã de muitas coisas que ainda acho que eu vou colher. Vamos ter que chamar você milhares de reflexão. vezes para muitos assuntos. Obrigada.
Este foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Zamunda Studio. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Até a semana que vem!